só me apresentando, eu sou Ezequias, ela falou Batista, mas é Batista Martins. Martins porque esse é o nome que vocês vão encontrar sobre mim. Eu sou médico infectologista, gosto de me classificar mais como médico tropicalista, né, que eu sou mais da área da medicina tropical. Sou professor de infectologia da Faculdade de Medicina daqui de Niterói, da UF, e sou pesquisador do Laboratório de Doenças Febris Agudas do Instituto Nacional de Infectologia lá na Fiocruz. O que são essas arboviroses, né? Esses arbovírus vêm do inglês aí, que estão relacionados a uma doença causada por arbovírus, e vocês vão ouvir isso muitas vezes. Então, nada mais são do que vírus que são transmitidos por esses hospedeiros vertebrados, por esses insetos, que a gente conhece aí pelo menos 535 vírus, pelo menos 139 estão associados a arboviroses. Mas qual é o nosso interesse aqui? A gente vai falar do que nos afeta, né? Porque se a gente fosse para a África, nós teríamos aí uma infinidade desses vírus. Mas nossos aqui, a gente tem dengue, zika e febre amarela, os três dentro de uma família chamada Flaviviridae, essa família aqui, que está relacionada a um gênero chamado flavivírus. Então, esses flavivírus são os três conhecidos nossos, e entrou um outro aí na história, que é de outra família, Togaviridae, que é a chikungunya. E aqui no chikungunya tem um primo irmão dele, que alguns já conhecem, que é o Maiaro. O Maiaro já teve em Niterói. Então, quando vocês ouvirem falar em Maiaro, ele é muito parecido com o chikungunya, e ele faz o que o chikungunya faz, aquelas dores nas articulações, né? Mas teve uns casos isolados e sumiram. Só que o Maiaro não tem tendência a cronificar, e chikungunya tem. Então, por que essas doenças foram as escolhidas para a gente falar aqui rapidamente? Porque dengue é um problema grave, porque dengue mata. E dengue mata por uma negligência simples, dar líquido para o paciente, seja pela boca, seja oral ou seja venosa. O tratamento de dengue é dar líquido, oferecer líquido para esse paciente. Se ele tiver líquido, ele não vai morrer. E dentro de 7 dias se resolve a vida do paciente. Então, é uma doença que mata. Zika não mata, mas Zika causa deformidades graves ou até morte de recém-nascidos, né? Principalmente no período fetal. Porque esse vírus tem um tropismo muito grande, ele gosta muito de sistema nervoso. E um sistema nervoso em formação do bebê é o problema muito grave do Zika. Febre amarela, graças a Deus, a gente tem uma vacina muito eficaz, mas é uma doença que a gente praticamente cruza os braços para ela, porque quando um paciente está infectado com o vírus da febre amarela e começa a manifestar as formas graves da doença, nós não temos nada a fazer, a não ser esperar aquele paciente morrer sangrando por todos os poros. É uma doença bem complicada e é assim inadmissível aqui, por exemplo, ter uma pessoa que não seja vacinada para febre amarela, né? A gente vai ficar chocado se isso acontecer, porque a vacina é disponível, dose única e protege por toda a vida, tá? E chikungunya, o problema não mata também, mas o problema de chikungunya é o problema psicológico e econômico. São as dores articulares que o paciente apresenta por meses. Você pensa uma senhora, né, uma dona de casa que não tem mais força para cortar um tomate, que não tem mais força para pentear o cabelo. Você não imagina o estado psicológico dessas pessoas. Então eu vou começar com o nosso protótipo principal, que é a dengue, que aí a gente pode perder uns 15 minutos, porque é a mais grave, é importante que se entenda. Mas toda a história de todas as arboviroses começa com essa fêmea do Aedes, que é o nosso Aedes aegypti, que é o nosso protótipo principal. Nesse momento em que ela precisa do sangue, só a fêmea, que ela usa esse sangue para a sua reprodução, no processo de reprodução dela, e nesse momento em que ela está sugando esse sangue aqui, se ela estiver infectada com esse vírus, ele passa para a pessoa que não estava doente. Ou se ela está fazendo isso numa pessoa doente, ela se infecta. Então a nossa meta principal de arbovirose seria eliminar isso aqui. Essa seria a principal fase de prevenção. E quando a gente fala em dengue, e aqui o raciocínio vai ser igual para todas, aquele vírus entrou aqui na pele. Na pele ele procura o que está ali perto. O que tem ali perto? São as nossas primeiras células, os macrófagos. Eu não vou perder muito tempo falando nisso, porque eu sei que a gente tem um público bem variado, eu não vou perder tempo falando de resposta
imunológica aqui, mas eu quero que vocês entendam que na pele já começa a multiplicação, procura principalmente a dengue, procura aqui, ó, células musculares, esse é o nome da doença. Dengue recebeu esse nome do dengue, do dengoso, é muita dor, e isso é causado pela mialgia, dor nos músculos, todos os músculos, até aquela dor atrás dos olhos que a gente sente, na verdade são porque os músculos dos olhos estão doendo, aqueles músculos que fazem o movimento. Então aquela dor que é muito diferente da artralgia, da chikungunya. A chikungunya você tem aquela dor incapacitante, mas a dor é nas juntas, a dengue não. A dor começa nos músculos. Então, os músculos do corpo inteiro, a pessoa fica, como é a expressão? A pessoa fica moída, é como você não tem força, porque é uma febre muito alta, que essa febre começa com uma resposta inflamatória, associada com a dor muscular muito alta também. Então, nesse primeiro momento, que é a primeira semana, é o vírus se multiplicando dentro do corpo, né? Acontecendo o que a gente chama de replicação viral, ou que seria uma viremia. Depois disso, lá pelo 5º dia, mais especificamente na 2ª semana, depois do 7º dia, aí a gente começa a produzir anticorpo para nos proteger. Então, você já pode ter, e o primeiro anticorpo, o IgM que a gente tem, ele já começa a nos proteger nessa 2ª semana. Então, se não complicar, essa doença só vai durar de 7, no máximo 10 dias. Por quê? Numa primeira fase você fica muito mal e num momento posterior, a partir do 5º dia, você começa a fazer proteção contra o vírus. Então, o teu organismo começa a neutralizar e com isso a viremia, ou seja, a quantidade de vírus circulando em você cai. A configuração aqui ficou diferente, né? Tem umas coisas fora do lugar. Bem, mas aí qual é a coisa mais importante, que eu não vou perder tempo de dengue falando para aquela cascata, mas que para até o agente de saúde entenda com muita facilidade. O que acontece no dengue? Nós temos todos os vasos do corpo, todos os canais. Pensem numa irrigação, várias mangueirinhas que levam sangue para todo o corpo. O que a dengue faz? O vírus da dengue, ele chega lá nessa parede sem destruir, isso é muito importante, por exemplo, diferente de uma febre maculosa, que é uma doença que destrói todos os vasos, faz buraco. Não, aqui não. O vírus só aumenta a permeabilidade. Se no vaso sanguíneo tinha uma abertura pequenininha para sair qualquer substância, ele alarga aquilo. E aí o que acontece? A gente começa a perder líquido. Só que a gente não perde líquido do nosso corpo, ele continua no nosso corpo, ele só está no lugar errado. Então é isso que falam, que o que é o hematócrito? Aí aumenta muito o hematócrito. É difícil entender, mas o hematócrito é a concentração dentro dos vasos sanguíneos. Se você tem células, se elas estão muito pertinhas uma da outra, muito concentrada, o hematócrito está alto. Se tem líquido para espalhar um pouco aquelas células, então o hematócrito está mais baixo. Então, o que a gente entende na dengue? Pegou um hemograma e olha, aí o médico vai sempre ver. O hematócrito está alto, porque se o hematócrito começar a aumentar, significa que o líquido está saindo de dentro dos vasos sanguíneos. E esse líquido saindo dentro dos vasos sanguíneos é que vai causar a morte na dengue. Então, todos os sinais de alarme que a gente conhece, dor abdominal, o que é isso? O líquido saiu dos vasos e está se acumulando dentro da barriga. Então, você fica com muita dor abdominal. Falta de ar. A falta de ar está acontecendo. Líquido extravasado dentro dos pulmões. Começa a ficar irritado, desorientado. Líquido acumulado no cérebro. O líquido vai saindo do espaço, vai comprimindo as estruturas, o paciente começa a desorientar. Vomitar, nem se fala, vômitos. Então, tudo isso está relacionado unicamente a isso. Perder líquido dos vasos. Então, qual é o tratamento? Oferecer líquido para esse paciente. Hidratar quando ele pode pela boca, de forma oral. Quando ele não pode, fazer de via venosa. Então, assim, isso é a base. E eu já tive um aluno que às vezes perguntou, mas se o paciente, o problema dele é líquido, você vai encharcar o paciente com mais líquido? Sim, você encharca ele com líquido, porque aquele processo de aumentar a permeabilidade capilar é transitório. Depois que o vírus desaparece, os vasos sanguíneos começam a voltar ao normal. Não é igual, como eu falei agora, uma febre maculosa que furou um buraco no vaso sanguíneo. Não adianta, se furou um buraco não vai se reconstruir. Na dengue não fura buraco. Aquela membrana aumentou o espaço.
Depois que os teus anticorpos começam a agir, vai voltando ao normal. Então, se você começa a oferecer líquido, vai chegar uma hora que para. Não é um ralo sem fim que você coloca líquido e vai saindo. Então, essa cascata enorme, que eu não vou perder tempo falando aqui, tudo acontece com esse vírus entrando na pele, se multiplica e chega nesse lugar aqui, ó. Isso aqui é a parede do vaso. É esse buraco aqui que vai se abrindo e vai perdendo líquido. Se você vai perdendo líquido, só isso é a gênese. E o tratamento não tem remédio, não tem antiviral. É oferecer líquido para chegar um momento que isso aqui vai diminuindo, e o líquido que você está oferecendo vai parar e o paciente não morre. E se você não fizer isso, ele morre em 3 dias. Então, na doença clássica, né? Gente, a configuração ficou toda diferente. Na doença clássica da doença, você observa que você tem uma doença autolimitada, né? É uma doença que tem, depois de um período de incubação de 3 a 7 dias, é um pouco mais curto, você vai ter um período de febre. Aqui eu botei até 7 dias, mas febre da dengue são 3 dias. 3 dias, e é aquele momento que passou a febre, todo mundo diz, meu Deus, passou a febre, espera que é a hora que a dengue vai complicar ou não. Mas depois de 7 dias, se ela não complicou, o paciente vai sair. Mas fiquem alerta de um paciente que estava com 2, 3 dias de febre, o hematócrito já está começando, e a febre sumiu. É o período que a gente espera que venha complicação ainda. Tá? Outra característica importante da dengue é que esse exantema, porque a dengue é uma doença febril e exantemática. Aquelas manchinhas vermelhas no corpo na dengue, ela só vai aparecer na 2ª semana. Normalmente, essa coceira e o prurido, que nem aparece às vezes, só 50% dos casos, isso vai ser uma diferença enorme com Zika. Porque Zika é o contrário. As manchinhas vermelhas são a primeira coisa que acontece, no primeiro ou no 2º dia. Então já faz um diferencial importante, mas a gente vai mostrar isso daqui a pouco. E a dengue, assim como o Covid a gente tem visto, existe a síndrome de fadiga crônica. Sim, depois que o paciente passou por um processo de dengue, ele pode passar, mais raramente do que Covid, mas pode passar por um período de meses, alguns meses, ainda se sentindo muito cansado até se recuperar. Então, quando a gente fala numa dengue clássica e quando a gente fala numa dengue grave, observe que mudou o conceito. Dengue grave, até algumas décadas passadas, a gente chamava de dengue hemorrágica. Não tem nada a ver. Mas por quê? Tinha fundamento alguém pensar em hemorragia, porque estava saindo líquido dos vasos sanguíneos, mas não era hemorragia. Tudo estava relacionado a esse líquido que vai para o lugar errado. Então, na dengue clássica, quando não complica, quando não é grave, o paciente vai ter aqueles sintomas principais, que é a febre, a dor no corpo, que começa, né? A dor no corpo e febre já desde o início, depois vai melhorando um pouco. Na 2ª semana começa a surgir as manchinhas no corpo, né? Que é o exantema. Ele se sente muito cansado e se recupera dentro de 1 semana ou 2, quando aqueles anticorpos IgM começam a subir e tomam conta da infecção. Mas na doença grave, por alguns motivos particulares de algumas pessoas, começa a perder líquido. Aí todos esses sintomas eles estão relacionados com esse líquido fora do lugar. O líquido, o plasma, ele tinha que estar dentro dos vasos, ele saiu para os compartimentos externos. E aí começa dor de barriga. Essa dor de barriga por quê? Começa a dar líquido acítico. O líquido está fora do lugar. Ele vai para a cavidade abdominal e o paciente começa a sentir dor de barriga, sem diarreia nenhuma. Porque o líquido não está saindo pelas fezes, ele está preso dentro da barriga. A perda da consciência e confusão mental também por líquido ali dentro. Tá? Vômitos intensos podem acontecer por esse líquido que está sendo perdido, a boca seca. A parte respiratória, o paciente começa a sentir muita falta de ar, porque o líquido está se acumulando, derrame pleural, ele começa a sair para o lugar errado. E aí, quais seriam os sinais de alarme na dengue? O que faz a gente suspeitar? Né? Eu falei para vocês que no final da febre tem a tal do risco da complicação. O paciente tem aqueles 3 dias de febre, e aí é a hora que o médico fica assim, vai complicar ou não vai? A gente tem 7 dias para ver se isso vai acontecer ou não. Isso geralmente acontece antes do exantema na dengue, tá? E aí começa a ter esse extravasamento de líquidos
sai o líquido por aqueles poros dos vasos e sai também algumas albuminas, que umas proteínas importantes. E os derrames começam, né? Nas cavidades começa derrame pleural no pulmão, derrame cavitário no abdômen, ascítico, no cérebro, então no coração pode acontecer derrame pericárdico. O líquido vai tamponando, vai dificultando aqueles compartimentos. Então, se nós temos um compartimento que aqui, o abdômen até é bem grande, mas se ele foi feito para ter aqui só alças intestinais e alguns outros órgãos que nós temos, quando começa a disputar esse espaço com líquido, você começa a sentir muita dor, tá? Graças a Deus que sentimos dor, que é o nosso sistema o sistema neurológico avisando isso para a gente, tá? Então esse paciente começa a aumentar também as vísceras, aumenta o fígado, aumenta o baço, e aí surge a famosa plaquetopenia. Essa plaqueta que fica abaixo, outra coisa muito boa na dengue, a plaqueta na verdade ela não está baixa, ela só está presa, ela fica aprisionada dentro de um baço que está aumentando muito, ela fica presa e não consegue sair. É o que a gente chama de sequestro esplênico. E rapidamente, quando esse paciente começa a desinchar esses órgãos, as plaquetas voltam ao normal. Então as plaquetas são as principais células que fazem o primeiro momento de hemostasia de um sangramento. Então, na verdade, elas não estão baixas no corpo. Se a gente tivesse uma máquina que estivesse contando todas as plaquetas que nós temos, elas estão todas normais, elas só estão presas. E aí o risco de choque, tudo da dengue está relacionado só com esse líquido fora do lugar. Então, toda vez que vai ser avaliado, a gente vai ver os derrames, né, nos lugares errados, a dor abdominal, o aumento do hematócrito. Então, o que é aumentar o hematócrito? É perder líquido. Você vai perdendo líquido e vai aumentando cada vez mais a concentração dentro do vaso sanguíneo. A sonolência e a irritabilidade estão relacionados ao fato do paciente também estar causando um edema em nível cerebral, está extravasando o líquido ali e apertando aquela calota craniana que não tem capacidade para receber outras estruturas, ele fica desorientado, e aí começa a ficar irritado, sonolento, e tudo isso é sinal de risco. Essas hemorragias volumosas até podem ocorrer quando as plaquetas estão ficando muito baixas, principalmente em mulher. A gente observa que mulher começa a ter sangramento menstrual fora do período, quando as plaquetas, tipo plaqueta 30.000. E é impressionante que a gente hidrata, a plaqueta melhora, desaparece rapidamente o sangramento. E aí o diagnóstico também, como que a gente descobre de verdade se um paciente tem dengue ou não? Então, o diagnóstico, se eu estou falando na unidade de saúde, eu não estou no meu centro de pesquisa, eu não estou lá no laboratório da Fiocruz, onde a gente pode usar todas essas coisas para diagnóstico. Vocês vão ter só duas coisas praticamente. Um teste rápido antigênico chamado NS1, que é excelente, no primeiro dia de doença ele já dá positivo, porque ele procura quem? O vírus. E quando que o vírus está bem ativo no sangue para a gente procurar? Nos primeiros dias, de preferência até o terceiro dia. Então não adianta ficar fazendo teste rápido de dengue quem está com 7 dias de evolução de doença. Esse exame não tem mais indicação, vai gastar dinheiro e ele não deve ser usado. Esse exame é para quando a gente espera que tenha o vírus no sangue. E quando é? Nos primeiros dias de doença. Primeiro, segundo, terceiro dia, talvez o quarto, mas primeiro e segundo e é muito bom, porque é um exame que você descobre no primeiro dia. Qual é a desvantagem? A gente não sabe qual é, se é dengue 1, 2, 3, 4, qual dos 4, só sabe que é dengue. Ele não especifica. Claro, nas unidades de referência a gente tem técnicas de biologia molecular, um exame chamado PCR, que a gente procura o vírus no sangue, na urina, e dengue a gente pode achar até na saliva, em secreções corporais, mas no sangue principalmente. Mas na nossa prática aqui, é esse teste rápido, na primeira semana, e passou do 5º dia, ou já na segunda semana, aí sim nós temos o nosso anticorpo presente, o IgM. Isso aqui vai dar o diagnóstico. A partir da segunda semana, porque aumenta no 5º dia, mas para a gente considerar depois de 7 dias de doença, você já tem o IgM positivo, que são aqueles anticorpos que vão proteger contra a dengue. E esse IgG é o que vai subir depois e protege a gente para o resto da vida contra a dengue, tá? Então, a gente aqui
Brasil, em Niterói, a gente só pode pegar dengue 4 vezes. Porque toda vez que a gente pega dengue, a gente adquire imunidade para aquele sorotipo. Então, como a gente só tem 4 sorotipos circulando no Brasil, você pode pegar 4 vezes. E se você for lá para a Malásia, você vai pegar o 5º. Porque já temos o 5º sorotipo que está lá, preso na Malásia, e ainda não chegou aqui não vai chegar. Então, o diagnóstico praticamente é feito nisso. Segunda semana, a gente procura anticorpo. Na primeira semana, nos primeiros dias, o teste rápido. E para lugar onde tem o PCR, para fazer, para procurar o vírus no sangue, a gente faz nessa primeira semana, que é o período ideal, pode passar. Então, a história da dengue é simples. É exatamente isso aqui. Nós temos primeiros 3 dias de febre, é o febrão de 40 graus aqui. Depois essa febre fica mais branda, desaparece, e essa faixa que está vermelha é o tal do período crítico, que a gente morre de medo, que vai observar o que vai acontecer até esses 7 dias, porque tem 2 caminhos, ou o paciente entra em choque, ou ele vai se recuperar. E é nesse momento que a intervenção de líquido vai fazer toda a diferença para o paciente não morrer. E o tratamento é só o líquido mesmo, é o tratamento mais barato que existe. E é o momento que esse hematócrito vai perdendo líquido, o hematócrito começa a subir. Como eu falei, o vírus é só nos 3 primeiros dias que ele tem assim nível bem alto no sangue. Então aquele exame de NS1 não justifica ficar fazendo fora desses 3 primeiros dias. Porque fora desse período você vai estar gastando dinheiro à toa com um teste rápido. E ele negativo não descarta dengue. Se você faz o exame, vou fazer o teste rápido para dengue no 6º dia de doença, deu negativo, que beleza, não é dengue. Não é verdade. Aquele exame só funciona para os 3 primeiros dias. E olha o anticorpo aqui que eu falei que ele vai subindo e aqui na segunda semana você já pode ter o diagnóstico pelo anticorpo. Então, é uma doença que você, se conhece, entende um pouco a fisiopatogenia dela, você consegue reverter e evitar que pessoas morram. E não precisa de coisa sofisticada. O tratamento pode transformar isso aqui num lugar de tratamento. Só afasta as cadeiras uma da outra, vamos fazer aqui 50 pessoas com seu soro do lado, você já está salvando vidas. Você não precisa por isso que nos hospitais de campanha estendiam aquelas tendas, colocavam as cadeiras e colocavam líquido para o paciente. É o que vai salvar a vida. Então, o Brasil, a gente tem um modelo de tratamento para dengue que serve para o mundo inteiro. A gente é modelo, é padrão. O Ministério da Saúde tem esse modelo de tratamento de dengue que salvou assim, milhões de vidas e é seguido por América Latina quase toda e já ganhou vários prêmios. E que a gente classifica os pacientes em 4 categorias. Eu não vou perder muito tempo nisso aqui, mas para que vocês entendam, A, B, C e D, que está tudo relacionado com isso, do paciente estar ficando mais grave ou menos grave em relação a isso que eu falei, de perder líquido e começar a ter os sintomas. Então, no primeiro grupo, o grupo A é aquele paciente que não tem nenhum sinal de alarme, é a pessoa normal que chegou, estou com febre, pode ser dengue, e não tem fator de risco. O que é fator de risco? Não é grávida, não é criança, não é idoso e não tem outras doenças que compliquem. Se é essa pessoa, observe, é importante, sempre tem que fazer um hemograma. Por quê? A gente espera que esse hemograma seja normal, mas se esse paciente complicar em 3 dias ou 2 dias, eu não tenho parâmetro para saber se o hematócrito dele subiu ou não. Um hematócrito normalmente é 35, 40, depende de algumas variações. Então esse cara veio no primeiro dia, faz só um hemograma nele, manda para casa, manda tomar bastante líquido, soro oral, ou pode oscilar aí fazendo chá, água de coco, pede para ele hidratar bastante, tomar pelo menos uns 5 litros de água por dia e ele fica em casa, mas faz um hemograma. Por quê? Porque eu já espero que o hemograma dele venha normal. Eu não vou esperar que o hematócrito esteja alto. Mas se ele hoje veio aqui, o hematócrito está 35 e amanhã ele diz, eu piorei da febre, estou muito ruim, eu faço o hemograma de novo, e o hematócrito está 50, eu tenho certeza absoluta que subiu o hematócrito dele. Então, é R$10 que se perde com o hemograma para as unidades de saúde mais barato ainda, então não dá. Teve dengue? Não fiquem chateados como o médico pedir pelo menos um hemogramazinho antes de você ir embora. Para quê? Para ver plaqueta e hematócrito. O grupo B
já é a pessoa que não está grávida, mas ele tem fator de risco. Quem que tem fator de risco? Grávida, criança, idoso. Quem faz tratamento de doença que baixa a imunidade, tratamento de câncer, algumas doenças reumatológicas. Então, essa pessoa vai ser só o sintomático mesmo e a hidratação oral, mas eu vou observar ela na unidade de saúde, eu não vou observar ela em casa. Eu não vou dizer, vai para casa e volta se você piorar. Por mais que uma grávida esteja muito bem, ela já é grupo B. Eu tenho que ficar com ela pelo menos umas 6 horas lá na minha unidade, que não é um hospital, não é internada. Faz um hemograma, repete o hemograma com 6 horas, para ver se plaqueta vai cair, se hematócrito vai subir, pode passar. Aí o grupo C e D, não tem dúvida, é paciente que está grave, tá? O primeiro, ele tem sinais de alarme, o outro já tem sinal de choque. Esse aqui é CTI direto. Esse é o paciente que você vai internar, empurrando já direto para a unidade semi-intensiva. Esse aqui só está com sinal de alarme, eu vou internar, mas ele não precisa de cuidado de CTI. Esse é aquele que está com dor abdominal, está com falta de ar, você já vê as vísceras aumentadas, né, o baço, o fígado dele bastante aumentado, e é um exame, é um paciente que além do hemograma, eu já vou pedir uns exames, um raio-x para ver se não tem líquido nos pulmões, um ultrassom para ver como é que está o fígado, o baço. Então eu preciso de um pouco mais de exame, e a hidratação desses aqui não vai ser mais oral, esse é venoso, tá? É abrir soro direto, coloca um soro e esquece gotejamento, deixa correr. A diferença é que esse aqui corre em 1 hora, e esse aqui corre em 20 minutos, é muito mais. O que se faz nesse aqui, se faz 4 vezes nesse, e é só isso, gente. O paciente chocado, ele sai, ele vive, ele não morre. E aí a gente chegou no... Falei de dengue um pouquinho mais, porque dengue eu falei, é uma doença que mata, e todo mundo tem que entender que o tratamento é hidratação. É simples. E aí chegamos em Zika, que é um vírus que aparece em surtos no mundo inteiro, alguns focos e desaparece, e a gente não entende exatamente porquê, se é o mesmo vetor, um terreno favorável, Zika vem, Zika vai. Mas o que acontece? Zika não é grave, Zika não mata, Zika é autolimitada, em 7 dias está tudo resolvido, mas esse vírus adora o sistema nervoso, adora principalmente as células progenitoras, aquelas primeiras células que estão onde? No feto, no bebezinho aqui, na barriga. Então, além de dar microcefalia, que todo mundo falou na microcefalia, mas destrói qualquer etapa do desenvolvimento neurológico da criança. Então, quando a gente vê Zika, a gente pensa, isso estava direitinho, configurou errado. Quando você vê Zika, você já pensa na mulher grávida, porque na verdade é o único problema. Porque muito raramente, nos adultos normais, qualquer um de nós, a gente pode ter essa síndrome aqui, a síndrome de Guillain-Barré. É uma síndrome em que esse vírus, que adora o sistema nervoso central, ele começa a causar uma paralisação do sistema nervoso que começa nas extremidades dos membros inferiores e vai subindo e vai ficando paralisando até chegar num momento aqui que paralisa também o músculo respiratório. E aí a pessoa vai precisar ser entubada, precisa de cuidado de CTI. Mas isso é muito raro. Então a Zika, ela é tida como uma doença autolimitada e benigna, a não ser nessa situação especial da mulher grávida. Por quê? É apesar da gente não conhecer a patogenia do Zika, como a gente conhece muito bem dengue, né? Sabe que é ali que está causando aumento da permeabilidade dos vasos, Zika a gente não conhece. Quando ela entra e se multiplica naqueles macrófagos, monócitos, vão para os linfonodos, depois ela cai na corrente sanguínea e existe isso aqui, é um vírus neurotrópico. O que é isso aí? Ele gosta de sistema nervoso, ele gosta de células do sistema nervoso. No humano, na pessoa, no adulto, pode causar essa síndrome muito rara, mas na grávida é um terror. Ele pode causar morte fetal, insuficiência na placenta, retardo de crescimento e as lesões do sistema nervoso central, conhecida por nós, né, que teve aí, acho que foi 2017, foi no Recife, né, que teve muitos casos disso, e foi quando o Zika se mostrou assim, pode passar. E aí, vamos pensar na diferença agora, começar a diferença de Zika para dengue. Falei na dengue, então Zika
essas duas coisas são a principal. O exantema do Zika, aquela manchinha no corpo, aparece no começo, às vezes sem febre. Primeiro dia já está a pessoa toda pintada. Isso já leva a gente a pensar que não seja dengue e sim Zika. Porque na dengue, se aparecer, 50% dos casos vai ser na segunda semana, quando a doença já está indo embora. No Zika não, é no começo. E tem conjuntivite associada. Então Zika tem essas duas coisas que fazem uma diferença muito grande. É o exantema e a conjuntivite. O exantema no comecinho da doença e muito intenso. Enquanto a pessoa ficava só com um pouquinho de pinta na dengue, Zika, você fica o corpo todo com muita coceira já no começo. Mas também desaparece, em 4, 5 dias desaparece o exantema. A diferença é que surge no começo, tá? E tem conjuntivite junto. A Zika tem um período muito próximo de incubação e aqui tem um problema. Aí a pergunta que surge pelos pesquisadores é o seguinte: de fato a Zika sumiu ou é isso aqui? 80% dela é assintomática. Ela é o inverso de dengue. Enquanto o dengue tem de 10% a 30% assintomático, Zika tem 80% das pessoas assintomáticas. Então, de repente, tem sim, e a gente não diagnostica. Por quê? Porque não tem gente doente. Ela é tão branda e ela pode passar tão despercebida que aí teve Zika e nem sabemos, tá? A característica da doença em relação à dengue, nós temos temos duas características principais aqui que fazem uma diferença maior. A dor nas juntas, que não é comum na dengue. Dengue é muito mais dor nos músculos, mas que também não é tão intensa como a dor nas juntas que tem no chikungunya. Eu vou mostrar daqui a pouco. E a conjuntivite, que faz um diferencial com Zika. Quando você vê, não quer dizer que não possa ter conjuntivite em dengue e chikungunya, mas é muito, muito raro. E diagnóstico de Zika, nós não temos um teste rápido eficiente como o teste de dengue. Então nós não temos o NS1, a gente vai procurar o vírus mesmo. Então é um exame de PCR que quase nunca está disponível nas unidades de saúde. E Zika é transmitida sexualmente. Então a gente pode encontrar na primeira semana o vírus onde? No sangue, na urina, na saliva, em esperma e secreção vaginal masculina, esperma e secreção vaginal. Então todas as secreções corporais a gente consegue encontrar o Zika, tá? Então na primeira semana, mas muitas das vezes vai ser difícil porque as unidades básicas de saúde não vão ter exames de isolamento do vírus. Então para Zika nos sobrou o quê? O anticorpo, que assim como o outro sobe na primeira semana, mas o ideal ele fica mais na segunda semana positivo. É fazer a sorologia IgM para diagnosticar a Zika, tá? E o IgG funciona do mesmo jeito, imunidade para o resto da vida. Então, o que é um exame bom para pré-natal de grávida num país onde Zika fica circulando? Fazer o exame de sorologia de IgG para Zika. Se o IgG for positivo, ela já teve, pode ter sido assintomática, nunca soube, não vai ser mais problema nessa gestação. Se ela não tem IgG, ela vai se proteger da cabeça aos pés para não pegar Zika, porque esse vírus vai ter tropismo grande para ir lá para o sistema nervoso do bebê dela e pode ter até aborto. E aqui eu tenho um quadro, aqui eu vou diferenciar Zika e dengue. Daqui a pouco, quando eu falar chikungunya, eu vou botar outro quadro diferenciando as três. Dengue, muito mais febre, e Zika pode não ter ou muito pouco. Então, a diferença grande de dengue, a febre e essa mialgia, dor nos músculos, não é nas articulações. Zika, as manchas no corpo, exantema, muito, muito mais intenso e acontece logo no começo, no segundo ou terceiro dia. Na dengue, a mancha no corpo é pouquinha e costuma aparecer mais na segunda semana. E pode não aparecer, tá? Porque é só 50% dos casos. Conjuntivite, olha aqui, 3 cruzes para Zika. Surgiu conjuntivite, a gente já pensa muito mais em Zika. Então, por que eu falei do agente de saúde que é importante? Porque vocês vão nos ajudar. Agentes de saúde, tem uma grávida ali, ó, ela conversa sobre isso. E como vocês vão, se já começa a situação com muita mancha no corpo, tem a conjuntivite junto, de repente vocês, agentes de saúde, olha, já vão chegar lá com o médico. Será que não está circulando Zika por aqui? Porque tem uma doença exantemática, ou seja, que tem essas manchinhas e que está tendo conjuntivite também. Viu a importância do agente de saúde? Ele vai lá dizer
e o médico ou o enfermeiro vai começar a investigar. Para quê? Para proteger as grávidas, né? Tem que proteger essas grávidas disso. Zika nunca vai ter sinal de choque, sangramento grave, não tem doença grave. Zika é uma doença autolimitada, que é problema maior só para as grávidas. E aí chegamos em chikungunya, de onde vem essa palavra horrorosa, né? Chikungunya. Isso aí significa, que vem de um dialeto africano, que significa aquele que se curva, que se dobra, porque a dor é tão grande que a pessoa não consegue ficar rígida, ela fica numa postura que recebeu esse nome, que é chikungunya. E o problema maior é a poliartralgia, dor em tudo quanto é junta, debilitante. E isso aqui, então, chikungunya não mata. Até tem casos muito raros de forma grave, mas vai ser um problema de saúde pública pelo impacto social e psicológico, que eu vou botar no outro. Porque é o que eu falei agora, aquela pessoa que fica impossibilitada de fazer suas atividades diárias. Eu trabalho lá na Fiocruz, no ambulatório, que a gente fez um trabalho muito grande de chikungunya. As mulheres chegavam chorando, as senhoras. Eu não consigo pentear meu cabelo, meu marido tem que me ajudar. Então, assim, tem um impacto psicológico muito grande e econômico, porque as empresas perdem um funcionário por 14 dias, por 30 dias, por 60 dias, e dependendo da função que a pessoa desenvolve, né, a atividade que ela desenvolve, por meses. A gente teve jogador de futebol com chikungunya que só ficou apto para jogar futebol mesmo depois de 8 meses. Olha o impacto econômico que tem isso. Então a chikungunya, de forma geral, ela não tem essa história do aumento de permeabilidade como o dengue, não vai ser muito grave. Quando o vírus entra, se dissemina no sangue, ele vai principalmente para o cérebro, fígado, baço e aqui, para os músculos, para as articulações e músculos. E nesse lugar, os fragmentos desse vírus ou o vírus inteiro pode ficar por meses estimulando um processo inflamatório contínuo nas articulações. Então, os estudos já mostraram que lá dentro da articulação a gente tem um vírus, mas não é um vírus funcionante para infectar, mas é fragmentos dele que fica funcionando como uma resposta inflamatória contínua ali. Então, o tratamento de muitos pacientes já vai partir do lado da reumatologia. Já quando desaparece a infecção, começam os problemas reumatológicos. E aí, na chikungunya, o que a gente acontece, tem aquela infecção, algumas pessoas são assintomáticas, perto de 10%, e outros vão para essa forma aqui, que são os 10 dias de uma infecção aguda, uma infecção subaguda e depois até 3 meses ou mais é a forma crônica. Quem é que evolui para essa forma crônica? Muito mais mulheres. As mulheres, assim, surpreendentemente, vão para a forma crônica, apesar de homem também ir. São as pessoas com maior idade, né, que não necessariamente idoso. A partir de 50 anos já são que desenvolvem a forma crônica, que ficam meses sentindo dor, tá? E, em alguns casos também, quem já tem doença reumatológica. Esse é o terror. Uma pessoa que já tem artrite reumatoide, que já tem uma doença reumática, se pega chikungunya, o negócio é muito, muito mais sério. E essa é a situação das pessoas que têm chikungunya. Não necessariamente essas aqui vão evoluir para a forma crônica, mas nosso ambulatório, comprometimento de todas as articulações e não só dor, fazendo um processo inflamatório muito intenso, com muito edema, apesar de ter todos os sintomas que a gente referiu, a febre não costuma durar muito tempo, a mialgia é muito pouco, a dor nos músculos, o problema é essa poliartralgia, com tendência a ficar fazendo infecção continuada. O exantema e o prurigo, a parte de manchinha também é igual ao dengue, acontece na segunda semana e só em 50% dos casos, então pode não ter. O que tem mesmo é isso, é poliartralgia. E a história é igualzinho, você tem um primeiro período de viremia, ou seja, em que o vírus está circulando, que vai até no máximo 7 dias e depois começam os anticorpos. Então o diagnóstico aqui é procurar na primeira semana por técnicas de PCR que quase nunca tem nas unidades de saúde, e aqui a gente consegue vários fluidos, e logo depois diagnosticar com IgM, desculpa. E também é uma doença que só se tem uma vez na vida, teve imunidade para o resto da vida. E esse é o problema da chikungunya. Esse aqui eu queria que todo mundo, os agentes de saúde chegassem
e orientassem que quem está com chikungunya na primeira semana ou até 10 dias não pode usar corticoide. Não pode. Apesar de ser fantástico, porque o paciente está morrendo de dor, toma uma prednisona, ou toma aquela beta-30, ou toma diprospan, e diz, eu sou outra pessoa, por que o senhor não me passou isso logo? O problema é que na primeira semana, eu falei que o vírus estava muito acentuado no sangue. Então, quando você faz esses anti-inflamatórios ou corticoides, você induz uma replicação 3 vezes maior, aquele vírus vai pintar e bordar, ou seja, vai ter chance de fazer formas graves, e você aumenta a chance de ter mais lesão no rim e no fígado. Então é por esse motivo, não é porque o corticoide não seja bom para dor, não, ele é excelente, tanto é que a gente usa. Passou do período agudo, o corticoide é excelente. E mais segurança assim, a partir de 1 mês, já tem 1 mês além da infecção. Antes disso a gente segura com analgésico. Dipirona não adianta 500 mg, tem que ser 1 grama. Às vezes temos que usar codeína, que é o Tilex, ou Baco, né? Ou temos que usar o Tramadol, que são medicamentos mais fortes, que a gente usa até para câncer, né? Para dor de câncer, porque precisa. A gente usa muito o Tramadol de 100 mg nos pacientes com fase aguda, porque não passa dor. A gente orienta para usar esse remédio na hora de dormir, né? Porque ele não vai ficar o dia inteiro usando um remédio. É mais na hora que ele precisa descansar. E aí, passou dessa fase aguda, sim. Aí a gente pode usar anti-inflamatório, fazer ciclos de corticoide, a gente usa muito prednisona, e a dor, nesse momento, já vai ser uma dor neuropática, a gente já usa gabapentina, amitriptilina, vai usando medicamentos mais específicos para esse paciente mais prolongado. E aqui, gente, o paciente que fica debilitado e incapacitado por causa das dores, ele precisa de suporte psicológico. A gente tem um trabalho enorme lá na Fiocruz com esses pacientes que desenvolvem quadros de baixa, né, de nível de psicológico por causa do problema da chikungunya. Principalmente se a fonte de trabalho da pessoa tem uma senhora que ela faz crochê, ela pegou chikungunya, ela tinha milhões de encomendas, você não sabe o lado psicológico. Quando é que eu vou poder pegar minha agulha de novo? Às vezes daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então é bem relativo e o impacto psicológico e econômico da chikungunya é grande, pode passar. E aí a gente vai fazer uma comparação entre as 3. Eu falei agora dengue e zika, agora a gente faz os 3 para ficar bem assimilado. Quando a gente fala na febre, dengue é muito mais febre, é uma febre que é bem mais intensa e característica, enquanto essas duas aqui, zika e chikungunya, não é uma febre muito alta, e às vezes a zika nem febre tem. O quadro já abre com as manchas na pele. A outra diferença em relação à mancha na pele, ou seja, com exantema, no zika é muito, muito característico. Sempre está presente e surge já no 2º dia. Dengue e chikungunya, as manchas no corpo podem até não aparecer em 50% dos casos, e quando aparecem é só na 2ª semana, ou seja, no período que a doença já está indo embora. A dor muscular é a cara da dengue, o dengoso, aquela dorzinha no corpo, isso vem da dengue. Não é muito característico em zika e chikungunya, dor nos músculos. Articulação, dengue não tem. Pode até ter, mas é muito raro, é leve. O que acontece na dor articular é mais em zika e chikungunya é a campeã de dor nas articulações. Tá? Em relação ao inchaço das articulações, chikungunya é que vai ser, ou que vai comprometer as articulações de forma geral. Conjuntivite é aqui, ó, zika, 90% dos casos vai ter conjuntivite, de 50% a 90%. Até pode ter na chikungunya, mas ter conjuntivite associado com o surgimento das manchas já na primeira semana, a gente pensa muito em zika, tá? E sangramentos a gente vai ver muito mais relacionados com dengue pelo fato de ter plaqueta baixa. Lembrando que todas elas podem ter um pouco de plaqueta baixa também. E aí a gente chegou na febre amarela, que não dá tempo da gente falar sobre a doença, porque se Deus quiser, isso é uma coisa do passado para a gente. Eu estou brincando, mas eu sei que não é, porque nós temos Mata Atlântica aqui, não tem
4 meses que um paciente lá de Xerém é em Duque de Caxias, ali, subindo para Petrópolis, ali é Mata Atlântica, teve febre amarela, porque ele trabalhava num sítio e ele não era vacinado. Então, essa febre amarela aqui, ó, urbana, essa febre amarela urbana, que a gente conhece, tem aí o nosso Aedes aegypti envolvido, a gente espera que ela acabe. Vai ser muito difícil ter. Mas essa febre amarela silvestre não vai acabar nunca, porque nós não vamos interferir com hemagogos ou sabetes. Esses tipos de insetos, eles fazem parte das nossas florestas e eles não vão ser eliminados. Então, quem entra na floresta, seja para qual motivo for, pode ser aqui na Ilha Grande, entrar para fazer trilha, bonitinho, a pessoa vai dar uma de turista, fazer trilha lá na Ilha Grande. Mas se não for vacinado para febre amarela, você pode pegar. Os casos que tiveram em 2017 no Rio de Janeiro foram hemagogos, aqui na Mata Atlântica. Então, assim, inadmissível não ser vacinado para febre amarela. Se você tem um paciente e ele diz para você, não sei se eu sou vacinado para febre amarela, vacina. Você não vai correr esse risco, porque, como eu falei, não tem tratamento. Você vai ver esse paciente morrer na sua frente. Você coloca no CTI e você vê, porque a diferença da febre amarela é o seguinte: assim como o vírus da Zika sai, procura sistema nervoso, né, as células do sistema nervoso, assim como o dengue vai para fazer aumento da permeabilidade dos vasos, o vírus da febre amarela chega, parece que nos olhos dele só tem um foco, o fígado. Aí ele corre, ele vai para o fígado e ele causa destruição maciça do fígado em dias. Essas transaminases, que é o que a gente vê a função do fígado, que é até 40, 50, a febre amarela vai a 4.000, 5.000. E aí todos os fatores de coagulação do sangue ficam comprometidos. E esse paciente começa a sangrar em todos os lugares do corpo. E não tem mais jeito, não há o que fazer. Você vai botar no CTI, vai dar suporte e aquele paciente vai morrer na sua frente. Porque ele tem viscerotropismo, principalmente por esse fígado, que ele vai dar para destruir, e tem também um neurotropismo que pode causar uma encefalite. Pode passar? E aí, dificilmente você vai ter um paciente de febre amarela dando um joguinho para você desse jeito, mas acontece. Claro, eu não estou dizendo que todo paciente de febre amarela vai morrer, mas você, de vez em quando, isso aqui é o nosso paciente, está na internet, está em todo canto, na internet ele está até assim a tarja preta, e está dando joinha, porque ele viveu da febre amarela, ele sobreviveu, mas quase sempre é isso aqui, a imagem não está muito boa, mas é sangramento em todos os poros, é uma doença. Então, qual é a prevenção de febre amarela? Vacina, ninguém vai esperar chegar nisso. E aí, gente, a prevenção é isso. Febre amarela, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser isso. Vacina, vacina, vacina e vacina. Sempre procurar. Se você nunca tomou, vai procurar a unidade de saúde mais próxima e vai se vacinar. Porque a febre amarela, ela foi um problema muito grande no passado, temos uma vacina eficaz, ela vai continuar, nunca vai deixar de existir, ela não vai ser extinta, ela não vai acabar como a varíola acabou e está voltando de outra forma agora. Mas ela não vai acabar, porque a gente não vai acabar com a febre amarela silvestre, ninguém vai fazer desequilíbrio ecológico. Então todo mundo tem que ser vacinado. Bem, eu estou aqui representando então as duas instituições. Eu represento aqui o Laboratório de Doenças Febris Agudas da Fiocruz, do Instituto Nacional de Infectologia, que a doutora Patrícia Brasil é que nos chefia lá e tem uma equipe enorme. E sou professor da Faculdade de Medicina da UF também.